A paz do Senhor a todos meus amados irmãos e a todos meus queridos amigos do YouTube. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da madrugada. E hoje nós temos a reflexão da palavra de Deus em Atos. E qual é o título? A morte de Estevão. Nós ficamos durante todos esses dias de reflexão ouvindo aquilo que Estevão falou diante das autoridades no Sinédrio. Agora hoje nós vamos ver o seu depoimento final e a sua morte. A morte, em virtude de tudo que ele falou, principalmente daquilo que feriu, aquilo que provocou a ira deles. Então nós vamos agora contemplar e ouvir o que o Senhor vai revelar também para nós, através desta palavra, amém? Já vão dando aí a sua curtição, seu like, para não correr o risco de esquecer. Então, vamos agora ouvir a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54 ao 60. O título é A Morte de Estevão. Versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Vocês entenderam esta palavra? Pois é. O que foi que aconteceu? Vocês estão lembrados que na reflexão anterior, Estevão chegou em um momento em que ele começou a falar algo que dizia respeito ao procedimento das autoridades. E chamou eles de teimosos, disse que eles eram duros de corações, que eles eram surdos porque não queriam dar lugar para ouvir a voz do Espírito Santo. E assim como os antepassados rejeitaram o Espírito de Deus, ali estavam eles fazendo as mesmas coisas. E assim como os seus antepassados perseguiram os profetas e mataram os mensageiros de Deus, Estevão disse que eles ali também estavam fazendo a mesma coisa, quando ele disse, no final do versículo 52, agora vos tornastes traidores e assassinos. Olha que palavra forte que ele pronunciou diante das autoridades. Ali era como que ele já estivesse, ele próprio, decretando a sua morte. Porque aquelas autoridades carrascas, perseguidoras,
do povo de Deus estava com tanta vontade de fazer alguma coisa contra os anunciadores do evangelho, então eles não iriam perder tempo com Estevão. É claro que Estevão, falando aquilo, ele já sabia que a morte iria ser certa, pois foi exatamente o que aconteceu. Olha o que diz a leitura de hoje. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes, ou seja, eles rangiam os dentes contra ele, contra Estevão, com a vontade ali de atacar. Mas na hora que Estevão falou a palavra-chave, que eles viram que aquele era o momento que eles esperavam tanto. Até porque Estevão pregou bastante. Eles ouviram muito Estevão, enquanto não mexeu na ferida deles. Ou seja, enquanto Estevão estava pregando sobre os patriarcas, Moisés, eles ouviram numa boa. Estava tudo bem, porque não estava incomodando ele. Mas quando Estevão chegou a mexer na parte que tocou eles e que mexeu, como eu disse, na ferida deles, aí eles resolveram reagir contra Estevão. E o que foi que eles fizeram quando Estevão falou isso? Eles simplesmente rangeram os dentes contra Estevão para atacá-lo. Só que antes disso, Estevão ainda teve a oportunidade de dizer para eles, porque naquele momento Estevão estava fazendo um desafio e o Espírito Santo estava sobre ele, usando ali com poder e autoridade. Então Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus sentado à direita de Deus. Deus abriu os céus naquele momento para recolher a alma de Estevão. E Estevão viu. E quando ele teve essa visão, que ele contemplou, ele fez questão de dizer o que ele estava vendo. Aí foi motivo deles ficarem mais irritados contra Estevão. Primeiro por achar que Estevão estava ali se achando. Quem sabe, ou se posicionando talvez até como louco ou como um grande profeta. De certa forma, que quanto mais Estevão falava do que ele estava vendo, do que ele estava sentindo, da presença de Deus ali nele, mais era motivo deles se irritarem contra Estevão. Então, depois que Estevão falou para eles o que ele estava vendo, aqui está dizendo que eles clamaram em alta voz, ou seja, eles gritaram em alta voz e outros taparam os ouvidos, e todos eles, unânime, partiram para Estevão e tiraram ele de dentro do sinédrio. E ainda jogaram ele com todos os outros que ali se reuniram para fora de quê? Da cidade. E o que foi mais que aconteceu? Depois que colocaram ele fora da cidade, apedrejaram. Jogaram pedra, imagino tanta gente ali com muitas pedras para jogar em uma só pessoa. Estevão ali ferido, não conseguindo evitar aquelas pedras e sendo machucado. E ele continuava falando do amor de Deus. Ele continuava falando da presença de Deus, porque ali ele estava cheio do Espírito Santo. E enquanto ele podia, ele falava. Aqui está dizendo também, queridos, que aquelas testemunhas, elas deixaram as suas vestes aos pés de alguém cuidando. Alguém ficou cuidando das suas capas para aquelas testemunhas ali jogarem pedra em Estevão. Quem foi esse alguém que ficou segurando essas capas? Aqui está dizendo que foi um jovem chamado Saulo. E vocês sabem quem é esse jovem Saulo? Pois é,
é o mesmo Paulo. O mesmo Paulo que a Bíblia fala. Inclusive, em Atos, nós vamos ouvir muito, muito mesmo sobre a história desse homem, de Paulo. E nesta época, ele não era convertido. Ele era a favor das perseguições na igreja. Por isso que bem no finalzinho diz, e Saulo consentia na sua morte, porque Saulo fazia parte dos perseguidores. Paulo, na época, então ele era chamado de Saulo. Ele não era convertido. Porém, no versículo 59, está dizendo que eles apedrejavam Estevão, que Estevão invocava o Senhor. Então ele, naquele momento, que ele já estava partindo para a glória, ele falou com Jesus que Jesus recebesse o espírito dele. Queridos, Estevão ali já estava suspirando, porque ele já não estava aguentando aquelas pedradas. Ele já estava partindo para a glória. Não foi à toa que ele teve aquela visão. Aquela visão que ele teve foi Deus honrando ele em ter aberto os céus para ele ver o que estava esperando ele, por ele fazer o desafio aqui na terra do reino de Deus. É igual Jesus falou na sua palavra: se tu me confessarem diante dos homens aqui na terra, no reino do céu, eu vos confessarei diante dos meu Pai. Porém, se vós me rejeitarem diante dos homens, no reino do céu, eu vos rejeitarei diante de meu Pai. Aqui, Estevão estava confessando, pois ele também foi aceito no reino do céu, que Deus revelou para ele. E ele pediu Jesus que recebesse o seu espírito. E depois ele ajoelhou, clamou em alta voz e disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Em outras palavras, Estevão, naquele momento, ele estava perdoando os seus perseguidores, aqueles que lhe apedrejavam, aqueles que estavam lhe prejudicando. Então ele simplesmente disse para Deus, em outras palavras: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado, pelo que eles estão fazendo comigo, por eles estarem me matando, me apedrejando, por eles terem me acusado diante das autoridades de o mal que eu não fiz. Perdoa eles. Naquele momento, Estevão estava com a sua alma limpa. Limpa, queridos, porque se existe uma coisa que deixa uma mancha na alma da pessoa, é aquilo que ele alimenta o coração, que se diz falta de perdão, rixa, sabe? Vingança, aquele espírito de vingança, aquela indignação, aquela revolta, aquela vontade de reivindicar. Mas Estevão, naquele momento, é claro que ele não tinha outra coisa a fazer, pois eu creio que mesmo que ele tivesse a oportunidade de se vingar, de fazer alguma coisa contra aquelas autoridades, se fosse para ele escolher entre reagir, rebater ou perdoar, ele escolheria para perdoar. Ele não perdoou aquele povo como falta de opção, por não ter outra saída, não. Ele perdoou porque ele não queria levar nada no seu coração de mágoa, de tristeza, nem de nada, até porque o que aquele povo fez com ele estava antecipando a chegada dele no reino de Deus. Então ele partiu para a glória sofrendo, mas chegou lá em poucos momentos, em poucos minutos, ele já estava sorrindo, se alegrando por estar sendo acolhido nos braços do Senhor. Quer coisa melhor? Aqui na terra, ele pregou, ele fez a sua parte. E no reino do céu, aí já não era mais com ele, era Deus na vida dele, recebendo com todo amor e com todo carinho.
Queridos, é tão bom falar de Deus. É tão bom falar do amor de Deus. É tão bom falar da grandeza de Deus, das maravilhas de Deus. Mas nem sempre a gente é bem ouvido. Nem sempre é bem aceito. Às vezes nos custa até sacrifício para isso. Mas independente do resultado, o que nós devemos fazer para Deus, não devemos medir esforço. Falar do seu amor, falar da sua bondade, falar o que Ele representa para nós, saber que as coisas que acontecem nesta terra contra nós, Deus vai nos dar a recompensa se nós continuarmos firmes na presença dEle, deixando o Espírito Santo nos usar, deixando Ele nos encher da sua presença, não deixar que as coisas desta terra, as coisas que acontecem com a gente negativa, atingir a nossa fé, atingir a nossa relação com Deus, afetar o nosso compromisso com Deus. Deus quer que nós sejamos íntegros diante de Deus, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação, a nossa postura diante do Senhor não pode mudar. Não pode, porque a nossa vida aqui nesta terra é tão passageira. No ver Estevão, com certeza ele era um homem ainda novo. E de repente ele morreu. O tempo dele foi tão curto aqui, ele falou tão pouco do amor de Deus. Mas é porque ele desafiou muito forte. Porém, teve êxito, porque Deus o contemplou no seu reino. Vocês estão entendendo a mensagem? Pois é. Então vamos nos preparar, vamos agora clamar ao Senhor e saber que na semana que vem tem mais. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade, pelo teu carinho, porque tu és fiel, Senhor. Tu foste fiel com Estevão, tu foste fiel com todos aqueles, Senhor, que não mediram esforço para falar do teu reino, para falar do teu amor, para falar da tua grandeza. É verdade, sabe, Senhor? Ele foi justo aqui na terra, ele procurou ser justo. E tu honra aquele, Senhor, que procura ser justo, procura andar na retidão. Porque entre Estevão, que era um homem ali tão insignificante, quem sabe tão indefeso, entre ele e aquelas autoridades, aquela elite, aqueles homens considerados poderosos, com certeza, Senhor, os teus olhos estavam mais voltados para ele, por causa da fidelidade que ele tinha para contigo. Então eu te peço, meu Deus, para que tu venha olhar para a nossa vida, para o coração de cada um de nós, e venha nos honrar, Senhor. Venha honrar a nossa fé, venha honrar, Senhor, a nossa vontade, a nossa garra de querer nos apegarmos mais e mais em Ti. Venha nos honrar, Senhor. Venha honrar, meu Deus, esta vontade que nós temos de falar do Teu amor, de levar a Tua mensagem, Senhor, de interceder pelos Teus filhos, Pai. Venha nos honrar, venha nos fortalecer, venha nos amar e venha nos encorajar. Precisamos muito, Senhor. Precisamos que Tu venha nos encorajar, que Tu venha nos animar, que Tu venha nos direcionar, venha nos conduzir. Precisamos que Tu venha nos dar a Tua cobertura, a Tua proteção, o Teu livramento. Precisamos dos Teus cuidados, Senhor. Olha para estes Teus filhos, Senhor. Quem sabe não tem alguém aqui que se encontra injustiçado, indefeso. Quem sabe não tem alguém aqui que se encontra sem força para prosseguir. Às vezes tem até vontade, Senhor, mas não tem força e precisa tanto. Então derrama sobre ele, meu Deus,
a força do teu Espírito Santo, anima e encoragem para que possa prosseguir de cabeça erguida e não recear em falar do teu amor. É o que eu te peço, Pai, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre suas vidas e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Graças a Deus.